Irmãos, bom dia, graça e paz mais uma vez. É sempre uma alegria e um grande privilégio para nós estarmos na casa do nosso Senhor para aprendermos mais da sua santa palavra. Nós louvamos a Deus porque Ele nos trouxe de volta depois da viagem missionária para o Marajó. Foi uma semana de aprendizado, de experiências vividas ali, servindo o povo marajoara, famílias em situações difíceis, mas que, no entanto, precisam da palavra de Deus, assim como cada um de nós. Nós estamos estudando aqui em nossa congregação, como os irmãos já sabem, um tema muito importante para todos nós, que é os atributos de Deus. Foi falado aqui na semana passada com o pastor Elcio sobre os atributos exclusivos do Senhor, ou, como define na teologia sistemática, atributos incomunicáveis. Ou seja, Deus tem atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os incomunicáveis, como vocês viram na semana passada, são a imutabilidade de Deus, a onisciência do Senhor, pois Ele tem todo o conhecimento, a sua onipotência, Ele tem todo o poder, e outros atributos como esses. Hoje nós iremos falar sobre os atributos comunicáveis do Senhor, aqueles que Ele compartilhou com a sua criação. No entanto, antes de eu entrar nesse tema que nós iremos falar hoje, eu quero dar um destaque aqui da importância de nós estudarmos os atributos de Deus, meus irmãos. Por quê? Porque quando nós olhamos aí para o mundo em geral e o que nós encontramos com respeito às igrejas, os escândalos, os problemas que acontecem, nós chegamos a uma reflexão. Qual reflexão? De que tem faltado o ensino dos atributos de Deus em muitos lugares. Porque quando a gente não conhece o Deus que a gente serve, a tendência é que nós venhamos a criar um Deus em nossa mente, que nós mesmos inventamos segundo os nossos caprichos ou vontades, e assim nós ensinamos para as pessoas e passamos a viver dessa forma. Por isso é importante estudarmos os atributos de Deus. Eu quero começar a lição de hoje com duas frases de dois pensadores teólogos do passado que falaram a respeito dos atributos de Deus. Vou pedir para a irmã passar, por favor. Mais um pouquinho. Pode passar? Aí. Primeira frase aí do teólogo A.W. Tozer, que disse o seguinte: o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. Ou seja, por que isso? Porque quando nós pensamos em Deus, quando nós pensamos no Senhor, se não pensarmos de acordo com as Escrituras, o que vai acontecer? Nós vamos acabar criando um Deus na nossa mente e passamos a viver dessa forma. Ou seja, a forma com a qual você compreende Deus é a forma que você vai viver nesse mundo. Você vai pensar sobre Ele. Por isso que em muitos lugares tem a imagem de um Deus que é um Deus que existe para quê? Para atender caprichos dos seres humanos. É um Deus que hoje em dia é pregado por aí, que é um Deus que serve para quê? Para me abençoar somente. Que eu tenho que colocar ele na parede, exigir as coisas dele para que ele possa me servir. Isso é pregado por aí. Por quê? Porque é a forma com a qual as pessoas compreendem Deus. É uma forma equivocada. No entanto, ao olharmos para a palavra de Deus, nós compreendemos que Ele é soberano, que Ele é todo-poderoso e que Ele age de acordo com a sua vontade, com os seus atributos, com as suas qualidades, que são exclusivas dEle. Uma outra frase é do teólogo J. Packer, diz o seguinte: o estudo de Deus deve ter como objetivo levar-nos a amar, confiar e adorar. Por quê? Porque quando você compreende o Senhor de forma verdadeira e correta, a tendência é que você passe a confiar mais nesse Deus e você passe a amá-lo e também a adorar. Porque você vai compreender que esse Deus que você serve é um Deus que é amor, é um Deus que é fiel e é um Deus que é digno de ser adorado. Por quê? Porque ele é rico em seu caráter. Então, todos nós temos que dar valor ao estudo dos atributos de Deus, meus irmãos. Muito valor. Eu fico preocupado, às vezes, quando eu encontro pessoas que gostam de falar de todos os tipos de temas das Escrituras
mas não gostam de conhecer o Deus das Escrituras. O Senhor Jesus disse que a vontade do Pai é que nós cresçamos em conhecer o Senhor. O profeta Oséias vai dizer que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa deve ser a grande marca do cristão. Durante toda a sua vida aqui nessa terra, é buscar conhecer o seu Senhor. Até porque nós nunca conseguiremos esgotar o conhecimento de Deus, inclusive nem na eternidade. Até quando nós morrermos e formos para a glória com o Senhor, por toda a eternidade você vai conhecê-lo, porque ele é infinito, ele é inesgotável. Você nunca vai conseguir esgotar o conhecimento do Senhor. Deixa eu ver se já voltou aqui. Você colocou o plugin lá no computador? Deixa eu ver se eu consigo arrumar isso aqui, só um momento. Tá errado. Assim. Agora, é isso aí. Então, como eu havia dito aqui, nós vamos falar hoje sobre os atributos comunicáveis do Senhor. Nossa introdução diz o seguinte, vamos lá. Os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que Ele compartilha conosco, isto é, permite que tenhamos também. Tais atributos fazem parte da imagem de Deus vista no ser humano. O que é isso, meus irmãos? A teologia sistemática divide da seguinte forma, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os incomunicáveis, como falamos na semana passada com o pastor Elcio, são aqueles que só Deus possui. Sua onipotência, imutabilidade, onisciência e onipresença. Deus é isso. E os comunicáveis, o amor de Deus, Ele compartilha conosco a sua santidade, a sua misericórdia, a sua bondade, são atributos que Ele compartilha com cada um de nós. No entanto, com a queda do homem ali no Jardim do Éden, essa imagem de Deus que foi imprimida no homem, ela foi manchada pelo pecado. De modo que agora, esse amor que Deus comunicou a nós é um amor imperfeito. Ou seja, não é um amor perfeito como o amor de Deus. A misericórdia que o Senhor imprimiu em nós é uma misericórdia imperfeita, por quê? Por causa que foi manchada pelo pecado. No entanto, quando nós passamos a conhecer o Senhor e passamos a adorá-lo e a servi-lo, a tendência é que nós venhamos a crescer cada vez mais a imagem desse Deus e assim vamos passar a exercer essa misericórdia, esse amor e essa bondade de acordo com aquilo que Deus requer de nós. Então vamos conhecer um pouco mais desse Deus que nos concede essas qualidades, essas características dele, que são seus atributos comunicáveis. Primeiramente, Deus, ele é verdadeiro, aí fala da veracidade de Deus. Ou seja, o nosso Deus não é um Deus de mentira, não é um Deus inventado, não é um Deus como a gente escuta por aí, várias filosofias de deuses dos antepassados, deuses antigos, que vêm de tradições que a cada ano, que a cada geração, você encontra uma história diferente. Por quê? Porque são falácias, são deuses falsos. O Deus das Escrituras é um Deus verdadeiro. É um Deus que não pode mentir. É um Deus que tudo que diz em sua palavra tem se cumprido e irá se cumprir, como ele muito bem falou. Por quê? Primeiramente porque ele é um Deus de caráter. Ele é um Deus verdadeiro em seu caráter. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Deuteronômio 32, verso de número 4. E já deixo os irmãos ficarem à vontade para participarem também da aula. Quiserem fazer alguma pergunta ou contribuir com a aula, fiquem bastante à vontade para participar conosco. Deuteronômio, capítulo de número 32, verso 4, diz assim: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Ou seja, Deus é justo e ele também é reto em seu caráter.
Só que nós temos que compreender que da mesma forma que esse Deus é verdadeiro, da mesma forma que esse Deus é um Deus de caráter, é reto em seu caminho, ele comunica esse atributo a nós para que nós também possamos passar a viver de maneira verdadeira, de maneira correta. Ele vai dizer, por exemplo, lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha como isso aqui é interessante. Jesus não falou assim, ó, eu sou um dos caminhos. Ele falou, eu sou o caminho. Ele não disse assim, eu sou uma das verdades que existem no mundo aí. Eu sou a verdade. E eu sou um dos caminhos que leva à vida. Não, eu sou a vida. Ele é o único caminho que leva ao Pai. E se ele afirmou isso, é porque ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Ou seja, não há outro caminho que leve ao Pai, não há outro caminho que leve ao Deus Todo-Poderoso que senão Jesus Cristo, porque ele é a verdade, ele é um Deus de verdade. Não é um Deus de mentira, é um Deus inventado pelas pessoas. E a pergunta que nos vem é, como nós, que somos criaturas do Senhor, temos agido? Com caráter ou de uma forma errada? Porque se Deus comunicou esses atributos a cada um de nós, a verdade ou a tendência é que nós também temos que andar como ele andou. Nós encontramos hoje em dia pessoas que elas têm tudo, menos caráter. Já perceberam isso? Caráter é o que está em falta nos dias de hoje, não é verdade? E principalmente eu me refiro, meus irmãos, ao povo cristão. Ao povo cristão. Você conversa com pessoas por aí que dizem que não gostam de negociar com cristãos. Por quê? Porque eles não têm caráter, né? Vocês acompanharam aí, os que estão mais próximos, a situação da nossa central de ar, que segundo o rapaz que nos vendeu essa central de ar, ele era cristão, evangélico. Mas e aí? Ele ligou de forma toda errada, poderia causar um curto-circuito aí, pegar fogo na igreja, e outras coisas que ele fez aqui que eu não posso nem contar aqui no púlpito. Por quê? Porque falta caráter. Deus imprimiu isso em cada um de nós e espera que nós também venhamos a viver de uma forma digna, com caráter, nesse mundo. A outra marca do seu atributo verdadeiro é o seu conhecimento. Salmo 147, versículo 5. Vamos abrir. Salmo 147, versículo 5. Pedir ao nosso irmão Lindomar que faça a leitura para a gente aí. Salmo 147, verso 5. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, e seu entendimento não se pode medir. Exatamente, ó. Grande é o Senhor e muito poderoso, e o seu entendimento, na NAA tá, o seu conhecimento não se pode medir. Ou seja, o conhecimento de Deus é algo inesgotável, é algo que está acima da nossa compreensão, muitas das vezes. Isso nos leva a que tipo de reflexão? É que o nosso Deus é um Deus que tem todo o conhecimento, e ele comunica a cada um de nós esse conhecimento, de modo que você tem capacidade de conhecer esse Deus através das Escrituras Sagradas. Eu disse aqui em uma das aulas, eu acho que foi na nossa quarta aula, que o que não se compactua é o intelectualismo com o cristianismo. Por quê? Porque Deus é um Deus de conhecimento. Ou seja, assim como ele é um Deus que tem todo o conhecimento, ele quer que cada uma da sua criação, dos seus filhos, também sejam conhecedores da sua palavra e também de todas as filosofias que nós possamos conhecer nesse mundo. Porque é assim que nós devemos crescer no conhecimento do nosso Deus. Ele é um Deus de caráter, ele é um Deus que tem todo o conhecimento e ele também é um Deus. Ele é também um Deus verdadeiro em suas palavras. Vamos abrir lá em Números capítulo 23, versículo 19. Pedir agora aí para nossa irmã Hanna ler para a gente. Números capítulo 23, verso de número 19. Um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus.
vem, filho do homem, para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Amém. Olha aí, ó. Deus é verdadeiro em suas palavras, ou seja, Deus não é um Deus mentiroso. Tudo aquilo que ele cumpriu, ele irá fazer. Tudo aquilo. Se você é um cristão que estuda a palavra de Deus, você vai ver que todas as profecias que ele falou através desses profetas se cumpriram. Todas. Ele mandou Noé construir uma arca, Noé construiu, disse que viria um dilúvio e veio. O profeta Jeremias profetizou o cativeiro babilônico, disse que iria durar 70 anos, aconteceu conforme o Senhor falou. A destruição do templo em Jerusalém, ele prometeu, Mateus capítulo 24, aconteceu. Ele disse que voltará em glória, e ele voltará. É só aguardarmos, ou seja, ele é um Deus fiel em suas palavras. No entanto, ele comunica esse seu atributo a nós, a sua verdade. Mas também, infelizmente, como nós temos agido com respeito à verdade? Somos cristãos que prometem e não cumprem? Somos cristãos que inventam falácias por aí? Ou seja, a dita mentira? Porque é isso que está ensinando aqui, meus irmãos. Os atributos de Deus comunicáveis são nada mais nada menos que a forma como o cristão deve agir. Se você, por exemplo, fazer um paralelo entre os atributos comunicáveis de Deus e os frutos do Espírito Santo, você vai ver que é praticamente a mesma coisa. Amor, bondade, longanimidade, perdão, domínio próprio, é aquilo que ele imprime em nós. Eu estava fazendo uma leitura do Luiz Berkoff, noite passada, e é a seguinte forma: os atributos comunicáveis de Deus é aquilo que Deus imprime nos cristãos, no seu povo. E os frutos do Espírito é aquilo que se espera que um cristão faça, ou seja, é a qualidade, é o resultado de quem foi salvo pelo Senhor. Se você é cristão e o Senhor imprimiu em você os seus atributos comunicáveis, agora você vai passar a agir fazendo aquilo que ele faz, sendo um cristão verdadeiro. Nós encontramos hoje em dia, é normal encontrar com cristãos que vivem na prática da mentira, constantemente. É normal hoje em dia isso aí. Inventam coisas, né? Encontram mentira para ter algum prestígio na empresa, na escola. E como é que fica Deus nisso? Nós sabemos muito bem que o Senhor Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. A própria Bíblia vai dizer o seguinte: seja a vossa palavra sim, sim, não, não, que passar disso vem do maligno. Então, nosso Deus é um Deus de verdade em suas palavras. E nós também temos que agir dessa forma. Falar a verdade a todo tempo. Mas isso vai me trazer um prejuízo. Fale a verdade, meu irmão. Fale a verdade. Não negocie a verdade, porque Deus ele traz juízo àqueles que não andam na prática da verdade. Então temos que ter esse entendimento em nossa mente. A segunda marca do seu atributo verdadeiro é que ele é verdadeiro em seu agir. Salmo 145, verso 17. Vamos abrir agora. Salmo 145, verso de número 17. Pedir para Maria ler para a gente. Salmo 145, verso de número 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Olha aí. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Deus é um Deus que anda em justiça e em verdade. Ele anda. Cada obra do Senhor é feita em justiça, é feita em justiça e não em injustiça. E da mesma forma, nós também temos que andar nessa justiça. Quando você olha por aí hoje em dia, você encontra injustiça social, no meio da política, no meio das famílias. É muita injustiça que tem acontecido no meio do povo. Eu recentemente, como eu falei aqui agora há pouco, eu estava em viagem para o Marajó, e vendo a situação do povo ribeirinho ali, Marajoara, eu me pergunto assim,
Meu Deus, que tanta injustiça. São localidades que não têm um pingo de auxílio do governo, não tem policiamento, as pessoas vivem ali debaixo de opressão de facções criminosas, inclusive até de localidades que são dominadas por feiticeiros, ali na Ilha do Marajó, e você se pergunta, onde é que está Deus nisso? Só que, às vezes, a gente quer culpar Deus pelos atos nossos de injustiça. Porque todo tipo de mal que acontece nesse mundo, de injustiça, de não agir de forma correta, é um ato do ser humano, não é um ato de Deus. Porque cada um de nós é culpado de suas obras. E quando você encontra a injustiça no meio da política, no meio das questões sociais, tenha certeza que a culpa é do ser humano. Enquanto alguns estão na miséria, outros estão na fartura, mas de forma injusta. Por quê? Porque os seus caminhos não são retos como o do Senhor. São caminhos injustos. E nós temos que fazer essa reflexão, irmãos, na nossa vida, constantemente. Se aquilo que nós falamos, se aquilo que, da forma como nós agimos, é uma forma correta, sabe? Uma forma correta. Eu fico preocupado quando eu converso com cristãos que fazem todo tipo de falcatrua e maracutaia para andarem em caminhos, para terem algum tipo de benefício, sabe? Isso me preocupa, isso não é uma conduta cristã, gente. Há um tempo atrás, uma irmã contou uma história de que uma irmã que queria vender cachorro-quente na rua, e ela chegou e pegou um fio de energia, fez um gato na casa da vizinha, sem que a vizinha soubesse, para vender cachorro-quente, vendeu bastante. Quando acabou de vender, falou bem assim, bendito seja o Senhor que me abençoou nessa noite e fez que eu vendesse todo o meu cachorro-quente. Mas é a energia que você roubou da pessoa. Como é que fica? Então, essa é a mentalidade do povo cristão de hoje em dia. É um povo que não conhece o Senhor, que é reto em seus caminhos, que é justo em suas obras e que espera que cada um de nós também passamos a andar assim. Por isso que cada atitude que nós venhamos a tomar, nós temos que refletir. Isso glorifica a Deus? O que Deus pensa disso aqui? Como é que o Senhor vai a entender essa minha prática? Deve ter uma reflexão nossa. Por quê? Porque Ele é reto em todos os seus caminhos. Uma aplicação sobre isso aqui diz o seguinte: você está evidenciando esse atributo que Deus compartilha conosco? Você tem sido um cristão verdadeiro ou um cristão mentiroso? É uma reflexão para cada um de nós, nessa manhã. Amém? Um outro atributo do Senhor que Ele compartilha conosco é o seu amor. Pois Deus é a própria essência do amor revelado. O amor de Deus é um atributo que demonstra que Ele é aquele que se doa inteiramente e eternamente aos outros, sem exigir nada em troca. Ou seja, isso explica como é que o Senhor, nosso Deus, consegue amar, por exemplo, um assassino. Alguém que fez uma chacina e assassinou uma grande quantidade de pessoas. E nós nos perguntamos assim: como é que uma pessoa tem condições de amar alguém assim? Deus tem condições de amar. Por quê? Porque o amor de Deus, esse atributo de Deus, é um atributo que não requer nada em troca para amar. Obrigado, meu irmão. Para amar. Porque é a própria essência dele. Ou seja, enquanto o ser humano ele precisa de algo para amar o próximo, Deus não precisa de absolutamente nada para nos amar. Por exemplo, o que Deus vê em nós para nos amar? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Na verdade, Ele viu sim. Ele viu pecado. Nada mais do que pecado em cada um de nós. Mas Ele nos amou. Ele nos amou, meus irmãos. Tá aí, ó. Ele se entregou sem esperar nada em troca. Tem um texto que diz bem assim, ó: ninguém me tira a vida, eu voluntariamente a dou. Tenho essa autoridade tanto para dá-la quanto para reavê-la, porque esse mandamento eu recebi de meu Pai. Ou seja,
Ele se entregou a cada um de nós sem esperar nada em troca. Essa é a essência do amor do Senhor. E às vezes eu me pergunto assim, eu como cristão me pergunto, Deus se entregou por mim, sem esperar nada em troca, sem ver beleza alguma em mim. E muitas das vezes, nos nossos relacionamentos diários, no dia a dia, nós não queremos estender a mão para uma pessoa. Por quê? Porque às vezes a pessoa nos trouxe alguma irritação. Nós não queremos amar essa pessoa. Temos que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque se eu for agir dessa... Pensa bem, se Deus fosse agir assim conosco, eu só vou amar a Maria quando ela passar a me obedecer de forma íntegra, total. Já era pra gente. Porque não há um de nós aqui que consiga guardar os mandamentos de forma completa. Não há um de nós. Então, esse atributo nos ensina que nós devemos amar os nossos irmãos assim como Cristo nos amou. Como Ele nos amou? Sem esperar nada em troca. Um amor incondicional. Incondicional. Ah, mas aquele irmão fala muito. Ame-o. Ah, mas aquele irmão é complicado, difícil. Ame esse irmão. É fácil falar, mas é possível viver assim. Porque isso é uma capacidade que vem do alto para o cristão, para amar pessoas. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui teria coragem de abraçar hoje alguém que estivesse coberto de lepra ou hanseníase, que é a mesma coisa? Estava no Marajó, semana passada. Não foi eu que abracei, não. Um pastor que veio de São Paulo, ele é missionário. Nós visitamos uma casa de um homem que estava coberto de hanseníase. Sabe o que esse pastor fez? Ele abraçou esse homem. E orou por ele. Eu fiquei impactado. O que leva uma pessoa a fazer isso? Não, amor. O amor de Cristo refletido no ser humano. Devemos agir, meus irmãos, dessa forma. Aquele senhor estava esquecido naquela casa. Ninguém ia visitá-lo. Nem os filhos. Estão entendendo? Mas é um ser humano que precisa do amor e precisa também da misericórdia do nosso Deus. Esse Deus também, Ele é amor porque Ele nos perdoou os nossos pecados. Estávamos todos debaixo da condenação do pecado. O que diz Romanos capítulo 3, verso 23? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer na terra. Todos nós estávamos debaixo de condenação. Eu gosto sempre de ilustrar que vinha um míssil para a terra e iria cair no ser humano. Mas Cristo pagou o nosso pecado, recebendo toda a ira e a justiça de Deus no seu corpo. E morreu pelos nossos pecados. Cristo pagou a nossa culpa. Efésios capítulo 1, versículo de número 17. Vamos abrir. Efésios capítulo 1, verso de número 17. Pedir agora para um jovem ler aí para a gente. Rafael. Efésios capítulo 1, verso 17. 7, perdão. Efésios 1, verso 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Olha aí, ó. Nós temos a remissão dos nossos pecados. Em quem? Em Cristo Jesus. Ele foi a propiciação, sacrifício pelos nossos pecados. Ele se entregou por nós. E o Senhor nos comunica esse atributo para que nós também possamos nos entregar aos nossos irmãos. Eu sempre faço uma reflexão na minha casa, com a minha família, da seguinte forma: como é que eu posso amar a Deus, dizendo que eu amo, se eu não amo ao meu próximo? É possível isso, gente? É totalmente impossível. O que diz lá a primeira carta de João? Que aquele que diz que ama a Deus, a quem não vê, não pode amar o irmão que vê. Não pode, é impossível. Você só ama a Deus se você amar o seu irmão, que Deus é amor. Estão entendendo? Deus é a própria essência do amor e quer que cada um de nós também venhamos a amar os nossos irmãos. Falta amor nos dias de hoje, no meio da igreja. Falta entrega
no meio do povo de Deus. A forma com a qual você serve a Deus em amor é a forma com a qual você serve a igreja dele, porque ele se entregou pela igreja dele. Ele se entregou pela igreja redimida. E você mostra que você ama a Deus amando o seu próximo, servindo o seu próximo a cada dia, a cada momento. Dessa forma que nós passamos a crescer, meus irmãos, na graça do Senhor. Esse Deus também que amou, ele entregou o seu próprio Filho para a salvação do ser humano. Agora, um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus está aí em João capítulo 3, verso 16. Pedi para a Nicole ler para a gente. João capítulo 3, verso de número 16. Acabou a pilha daquele ali. Amém? João capítulo 3, verso de número 16. Também peço ao Fábio que abra aí João capítulo 13, versículo 34. João 13, verso 34. Pode ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, um dos textos mais conhecidos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, ele se entregou a cada um de nós. Ele deu o que era de mais precioso, seu Filho, para cada um de nós. E como é que nós demonstramos esse amor para com os irmãos? Fábio vai ler para a gente aí, João 13, verso 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos amei uns aos outros. Olha aí, ó. Cristo nos incentivando a amar os nossos irmãos. Tem um texto que está em Mateus capítulo 22 que diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resumem a lei e os profetas. Todos os 10 mandamentos se resumem em 2. Ou seja, são 10 mandamentos. Os primeiros 4 ali é para com o Senhor. E do 6º em diante é para com o próximo. Se você amar a Deus de todo o teu coração, você não vai fazer imagem de escultura, você não vai desonrar o sábado do Senhor, você não vai fazer nada que desagrade a Deus. E se você amar o próximo como a si mesmo, você não vai cobiçar o que é dele, você não vai pular a cerca do vizinho, você não vai fazer nada que desagrade o seu próximo. Por isso que a lei se resume em 2 mandamentos: amar a Deus e amar também ao próximo. E a pergunta é: você está demonstrando esse amor àqueles que o cercam ou apenas por convivência? Nós estamos demonstrando esse amor no nosso local de trabalho, quando nós somos prejudicados. Eu acredito que eu falei aqui em um dos sermões do domingo retrasado, de várias dificuldades que eu já tive em meu trabalho com pessoas difíceis, mas ao mesmo tempo que passando por essas dificuldades, eu sempre lembrava que o amor de Cristo, ele tem o poder de vencer todo tipo de barreira. E quando alguém, como disse Jesus, te bate na face direita e você vira à esquerda, se a pessoa for um cristão genuíno, certamente ela vai reconhecer o seu erro. Agora, quando você revida com o mal, você está perdendo a batalha. Mas quando você revida com amor, sem querer nada em troca, certamente o amor de Cristo vai prevalecer sobre a sua conduta, sobre a conduta errada daquela pessoa. Amém? Um outro atributo do nosso Deus comunicável que fala é a sua santidade. Deus é um Deus santo, meus irmãos. Esse é um dos atributos mais falados pelos teólogos da teologia sistemática, pois ele fala de um dos atributos mais importantes do Senhor, não que os outros não sejam. Uma frase de John Piper aí para nós ainda: somos amados por Deus, não porque somos amáveis, mas para que nos tornemos capazes de amar. Então essa aí é a frase do teólogo John Piper. Agora sim, Deus ele é santo.
O que significa ser santo? É que Deus ele é separado, ou seja, na categoria de Deus, só há Deus, não há outro mais. Ele é separado, distinto de tudo aquilo que existe, ou seja, você não encontra em nenhuma parte das Escrituras os atributos de Deus sendo repetidos como a santidade. Por exemplo, você não escuta Deus é amor, amor, amor. Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Aí você escuta, Deus é santo, santo, santo. Isso é chamado de um hebraísmo, ou seja, uma repetição. Jesus disse, em verdade, eu vos digo. Ou seja, ele queria dar ênfase que aquilo era verdade. Toda vez que você encontra na palavra de Deus, no Antigo Testamento ou no Novo, uma repetição, em verdade eu vos digo, Deus é santo, santo, santo. O escritor quer dar ênfase nisso, ou seja, isso aqui é importante, prestem atenção nisso. O texto que nós lemos aqui de Isaías capítulo 6 fala sobre isso, que quando ele escutou os anjos falando santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Então Isaías contempla a majestade de Deus. O que acontece com Isaías ali, quando ele contempla o Deus no seu trono? Ele começa a pular de alegria? Ele começa a rodopiar? Ele começa a fazer coisas estranhas? O que ele diz? Ai de mim, porque eu estou perdido. Quando você contempla a santidade de Deus, a primeira coisa que você deve fazer, ou deveria, é reconhecer a sua miséria, o seu pecado. Porque Deus é tão santo, meus irmãos, que a santidade dele revela as nossas impurezas. Você percebe isso quando o próprio apóstolo Pedro se depara com Jesus ali no barco, na pesca maravilhosa, quando o Senhor manda ele lançar as redes, ele puxa uma quantidade de peixes, ele percebe que estava diante de Deus, ele fala assim, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Ele reconheceu a santidade de Deus ali. O próprio apóstolo João, no livro de Apocalipse, quando ele se depara com o Senhor, ele cai como morto, ele vai dizer. Quando eu vi o Senhor cair como morto. Porque a santidade de Deus revela a perfeição de Deus. E a outra coisa que Isaías vê ali em Isaías capítulo 6 é a perdição do próprio povo. Ele fala, ai de mim estou perdido, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, ele contempla também a perdição de toda a humanidade. Deus é santo. Deus é totalmente santo. E vamos destacar alguns pontos aqui que falam da sua santidade. Primeiramente, ele é totalmente separado do pecado. Vamos abrir lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Abacuque, capítulo 1, verso de número 13. Você pegar aí Mateus, vai voltando. Abacuque, capítulo de número 1, verso 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Todos acharam? Diz assim, tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. A opressão não podes contemplar, porque, pois, toleras o que procede perfidamente, e te calas quanto ao perverso, devora aqueles que é mais justo do que ele. Ou seja, primeira parte do versículo, tu é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Deus é santo, meus irmãos, separado, totalmente separado do pecado. E quando ele comunica esse atributo a cada um de nós, porque o que ele espera do seu povo é que o seu povo viva em santidade. Se Deus é tão puro de olhos que não pode suportar o mal, que não pode contemplar a iniquidade, ele espera que a sua igreja também haja dessa forma, o seu povo. Ou seja, o cristão é alguém que deve exalar santidade, não religiosidade, santidade de vida. Fugir da aparência do mal, como disse o apóstolo Paulo. É buscar guardar os olhos daquilo que é impuro. É buscar guardar os ouvidos daquilo que é impuro, a boca de falar coisas precipitadas. Assim deve ser o cristão, meus irmãos. Nós vivemos em um contexto hoje em dia de pessoas, principalmente hoje em dia, com a internet, onde nós temos acesso a tanta coisa errada, que um clique, em uma passada dos stories, você está, de momento ali, já vendo algo impuro. Nós temos que fugir de tudo isso.
Porque é através dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Temos que ter cuidado, Deus é totalmente santo, não pode contemplar o mal e espera que cada um de nós também viva dessa forma, livre de todo tipo de pecado. Ainda, a santidade de Deus nos leva à perfeição, não no sentido de que nós não venhamos mais a pecar contra Deus. Mas se você conhece ali a mecânica da salvação, algo que já falamos várias vezes lá na IPA, quando você é salvo primeiramente da culpa do pecado. Seus pecados são perdoados através de Cristo, quando você crê nele. O segundo ato da salvação é a santificação e o terceiro é a glorificação, quando nós seremos libertos do poder do pecado quando Cristo retornar. Só que entre a culpa e a glorificação está a santificação, que é o ato que o cristão vai crescendo na graça e no conhecimento a cada dia através dos meios de graça. E quando o Senhor diz aqui que Ele quer que nós sejamos perfeitos, é exatamente isso. Se você se converteu há 10 anos atrás, a ideia é que você esteja melhor hoje. Esteja crescendo, ou seja, evoluindo na fé, no conhecimento e na vida de santidade. Tem um pregador chamado Paul Washer, que ele fala que o que se espera de um cristão é que já na sua fase de velhice, ele seja totalmente um cristão quebrantado. Por quê? Porque já viveu muito e sabe as dificuldades da vida e sabe que nós dependemos do Senhor para estarmos de pé. E isso leva ele ao quê? A uma vida de santidade, de integridade, de perfeição no que diz respeito à santificação do cristão. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 5, verso 48. Mateus capítulo 5, verso 48, Natália vai ler para a gente. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste. Exatamente. Ó. O próprio Cristo nos chama a sermos perfeitos, assim como é perfeito aquele que nos chamou. Pode falar, irmão. Mas ele diz respeito à santificação, à perfeição? Exatamente isso. Quando ele fala perfeito, ele está falando do processo de santificação. Por exemplo, lá em Efésios capítulo 4, vai dizer que o Senhor conferiu para a igreja dons, uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Qual a finalidade disso? É que cada cristão chegue à maturidade, ao pleno, à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Ou seja, a cada dia você venha a melhorar, crescer, até chegar à perfeição, que é na glorificação, quando Cristo voltar. Porque tem algumas pessoas que se autodizem perfeccionistas, aí usam muito esse termo também. Assim, a perfeição, ela só acontecerá na eternidade. Aqui é impossível. Né? Inclusive, teve um teólogo do passado, muito conhecido, que errou quando pregou sobre isso. Né? Ele pregava o perfeccionismo, que você poderia chegar em um estágio aqui nesse mundo que você nunca mais iria pecar, mas isso é impossível. Todos nós pecamos contra Deus, mas a ideia é que nós venhamos a crescer e diminuir. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu for daqui da igreja lá para minha casa, indo do distrito, de carro, e o pneu furar 20 vezes, é normal do carro? Não é normal. 20 vezes furar o pneu não é normal, na verdade. Mas se ele furar uma vez, é normal? Normal. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que se você, durante uma semana, você comete 1 bilhão de pecados, assim, algo que você não está nem se arrependendo, tem alguma coisa errada. Entendeu? Agora, se de repente num deslize você não deveria ter falado isso, não deveria ter visto isso, é um acidente. O cristão vai falhar dessa forma, porque o pecado ele tem que ser na vida do cristão um acidente. Tanto é que João vai dizer na sua primeira carta: filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se vocês pecarem, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo. Ou seja, Cristo
é o nosso perdão. Pode falar, meu irmão. No início, né, da criação, Deus ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, né? É o que ele exige da gente. A gente sejamos a imagem dele, a semelhança dele, buscando a santificação. Quando a gente não busca santificação, a gente anda em pecado, quando peca não se arrepende, ou quando se arrepende, mas logo volta para o pecado novamente, a gente está apagando a imagem e semelhança dele na nossa vida. Né? E isso é visto, isso é perceptível. Né? Quando faz atributos comunicados de Deus, são aqueles atributos que ele requer que seja também. Né? Seja verdadeiro, para a verdade, né? Seja santo, que a gente busca santidade na nossa vida. A Bíblia é recheada desses textos que incentivam a gente a ser santo, como o apóstolo Paulo, cheio de santos, né? Para combater o pecado. Como é que a gente vai combater o pecado se eu me aproximo de Deus? Como é que eu me aproximo de Deus? Lendo as Escrituras, orando, crescendo na fé, comunhão com os irmãos. Hoje em dia virou febre. Aí eu sirvo a Deus sozinho. Né? A maioria dos desígnios já diz que não precisa de outros irmãos para crescer na fé. Vai estar sozinho. Em casa não tem a Bíblia, não ora, não fala nada. Só diz que é evangélico, que é crente, tem que estar servindo a Deus. No modo dele. E cadê os meios da graça de negócio? Então, a imagem e semelhança de Deus não tem nele. É muito difícil encontrar uma pessoa a imagem de Deus, semelhança de Deus, né, se ele buscar santidade. Deus é santo, como é que eu vou viver como eu quero? Exatamente. Tocou num ponto importante aí, pois os meios de graça que nos levam a crescer em santificação, a leitura, como o Nidomar falou, a oração e a comunhão. Se nós não partilhamos da comunhão, é um pouco difícil de crescer em santidade. É difícil. O movimento dos desigrejados aí que prega que nós somos o templo, e somos de verdade. Mas nós somos o templo, não é eu que sou o templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Logicamente que não é esse local, isso aqui é um espaço onde o templo, a igreja, se reúne para cultuar o Deus Todo-Poderoso. E aqui, em comunidade, nós crescemos em santificação e no conhecimento do Senhor. Pode falar, irmão. Tem muita gente que diz que Deus não habita aqui nas quatro paredes, né? Também que Cristo, praticamente a vida inteira, quando ele começou a ministrar, ele se reunia em quatro paredes. Né? Exatamente. Chamava, ele se convidava, vou lá para casa hoje, ele se convidava, vou lá para casa hoje, espere lá. É isso mesmo. Quando ele disse que não habita em templos feitos por mãos humanas, ele estava falando, sim, da estrutura, mas não que ele não vai habitar aonde o seu povo está reunido. Aonde o povo está reunido, o Senhor está presente no meio do seu povo. Devemos ter esse entendimento, meus irmãos, sobre a nossa vida. Então, voltando ao que nós estávamos falando aqui, a ideia do Senhor, quando Ele nos concede o seu atributo de santidade, é que nós sejamos santos, como Ele também é santo. Ou seja, exercer pureza na fala. Né? Quando você fala com alguém, você tem que ter pureza na sua fala. Quando você conversa, você aconselha, você também tem que ter pureza na sua fala. Não é difícil hoje em dia você conversar com pessoas que não têm pureza na fala. Se dizem cristãos, chamam palavrão, falam mal dos outros, fofoca, intriga, todo tipo de coisa, mas ainda bem que eu sou cristão. Já viram isso? Isso não faz parte de uma conduta cristã. Pecado, meus irmãos, não é somente adultério, não é somente roubar, não é somente assassinar. Pecado é tudo aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus. Tudo aquilo, do menor ao maior. Tudo aquilo. E devemos fugir de tal prática. Em terceiro, a santidade de Deus faz dele um referencial para nós. Está lá na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, verso 1, verso 16, que diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, ele pede para a sua igreja ser uma igreja santa.
No grego aqui, koiné, a palavra santa é separado, ou seja, sede separados, porque eu, o vosso Deus, sou um Deus separado. Sejam separados do quê? De tudo aquilo que está em desacordo com a palavra do Senhor. O que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o corpo de vocês por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mundo. Ou seja, a palavra forma ali, não vos conformeis, é interessante porque a palavra no grego forma, né? A ideia de Paulo ali era o seguinte: sabe quando você coloca numa forma ali a massa do bolo e você leva ela ao forno, ela vai sair modelada segundo a forma. A ideia de Paulo, quando ele escreve isso aqui, é: não se coloquem como uma massa na forma do mundo, porque o mundo vai moldar vocês conforme a forma dele. Essa é a ideia de Paulo, ou seja, sejam iguais a Deus e não igual à forma do mundo, a cultura, o palavreado, a vestimenta, mas sede santos, porque eu, Senhor, sou um Deus santo. Assim deve ser a conduta cristã. Amém? Em último lugar, queridos, Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo. A justiça fala da retidão de Deus, ou seja, no sentido bíblico, corresponde ao agir fazendo o que é justo e correto. Deus é justo, o que quer dizer que ele é o parâmetro certo para definir corretamente o que é justo ou não. Ou seja, tudo aquilo que deve dar direção para cada um de nós está aqui, na palavra dele. Porque ele é um Deus de justiça e tudo aquilo que ele quer de cada um de nós está em sua santa palavra. Primeiro, ele é um Deus justo no que diz respeito ao que ele faz. Aí, Deus faz o que é correto e o que é certo. Mais uma vez, o texto de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, diz assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é um Deus de fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Ou seja, as suas obras são retas e poderosas. Ainda, ele dá a cada um ao que lhe é devido. Esse texto é extremamente extraordinário. Gênesis capítulo 18, verso 25, pedi para a irmã Michele ler para a gente. Acabou de entrar, mas já vai ler um texto aí, irmão. Gênesis capítulo 18, verso 25. Vamos ler aí o texto. Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não farás justiça o juiz de toda a terra? Olha como é interessante isso aqui. Esse texto é muito conhecido porque trata ali da destruição de Sodoma e Gomorra, quando Deus ele revela a Abraão que ia destruir a cidade. Então Abraão começa a dialogar com o Senhor e fala: Senhor, destruirias tu o justo e o injusto? Aí o Senhor fala o seguinte para Abraão: então, tem justo lá? Se tiver 50, não destrua. Aí Abraão fala: tem 40. Não tinha. 30, também não tinha. 20, também não tinha. 10, também não tinha. Tinha somente um lá, que era o Ló, sobrinho de Abraão. Deus o retira de lá e fulmina a cidade de Sodoma e Gomorra. O que isso nos ensina? É que Deus retribui a cada um segundo as suas obras. Porque ele é um Deus de justiça. De justiça. Isso nos deve refletir também a andarmos em justiça, meus irmãos. A darmos às pessoas aquilo que é devido. E não fazermos ali a chamada olherite, a falcatrua, no decorrer da nossa vida. Eu me lembro que quando eu trabalhava em uma outra empresa, tinha uma vaga para uma promoção de cargo, e 2 rapazes estavam concorrendo para essa promoção. Um era crente e o outro não era cristão. O que não era cristão fez a prova, passou e conseguiu a promoção. O que era cristão ficou indignado. Foi murmurar perto de mim: não, porque eu fui passado para trás, porque essa vaga tinha que ser minha. Eu falei: meu irmão, então você está dizendo que Deus deu uma cochilada e de repente essa pessoa passou à frente de Deus e tomou a sua vaga? É isso que está dizendo?
Deus dá a cada um segundo as suas obras. Não adianta. Não adianta você forçar. Deus é soberano e nada foge do seu controle. Ele dá para quem ele quer e para quem ele não quer, ele não dá. Essa é a grande verdade, tanto para a bênção, quanto também para juízo. Se não, vejamos Romanos capítulo 2, verso 4 e 8. Vamos abrir lá rapidamente para terminarmos. Romanos 2, verso de 4 a 8. Romanos 2. Diz assim a palavra de Deus: ou desprezas a maldade, ignora que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus, que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que perseverando fazem o bem e procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ou seja, é Deus que retribui a cada um de nós segundo as nossas obras. Em terceiro e último lugar, a justiça norteia os atos de Deus. Salmo de número 7, versículo 11. Deus é justo juiz, Deus que se indigna todos os dias. Olha esse texto aqui. Deus é um Deus que se ira todos os dias. Justiça e juízo são a base do seu trono. Agora, por que Deus se indigna todos os dias? Por causa da iniquidade do ser humano. Deve também levar a igreja dele, a qual ele comunica esse atributo de justiça, que pertence a ele, ele concede a nós, a também nos indignarmos com as injustiças que nós vemos nos dias de hoje. Quando um cristão vê injustiça social, política, a ideia é que ele também fique indignado. Existe na Bíblia uma ira que é santa. Irai-vos e não pequeis, ou seja, uma ira santa, é uma ira que procede de Deus contra a iniquidade, contra o pecado, contra a injustiça. É você ver que alguém está roubando alguém, é você perceber que aquela pessoa foi passada para trás e você vai se indignar com isso, sim. E se você puder ajudar, você vai ajudar. Por quê? Porque você é cristão e a justiça de Deus habita em cada um de nós. Então é assim, meus irmãos, que nós procedemos na caminhada, quando o Senhor ele concede os seus atributos para nós: amor, santidade, justiça e também verdade. Quando alguém lhe dá o troco a mais, você volta para devolver? No trabalho você cumpre facilmente suas horas de obrigações? Ou você rouba o seu patrão com o horário e também com a preguiça? Isso também é injustiça, sabia? Quando você está no local de trabalho trabalhando e você está no expediente, está ali fazendo o corpo mole, você está roubando o horário. Também é injustiça. Sabia disso? Sabe, quando alguém te dá 5 centavos a mais e você não volta para devolver, isso também é injustiça. Ah, mas era 5 centavos, ia dar um trabalho voltar. Volte para devolver. Volte. São pequenos atos na nossa vida que vão revelando que a gente de fato é diferente, meus irmãos, do mundo. Pequenos atos. É quando o Senhor comunica a nós os seus atributos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz que possamos repetir as palavras do apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém? Olha o que disse Herman Bavinck sobre esse texto. A justiça de Deus é a perfeição pela qual ele mantém a si mesmo como santo e em todas as coisas dá a cada um o que lhe é devido. Essa é a justiça do nosso bom Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé para orarmos ao nosso Deus e louvarmos a Ele.